E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É sempre incrível ter vocês com a gente desvendando os tesouros da palavra. É isso aí. E hoje a gente vai se aventurar por uma das cartas mais instigantes e, vamos ser sinceros, polêmicas do apóstolo Paulo, É verdade. Gálatas, para nos guiar nessa expedição teológica. Uma carta aqui. Temos a companhia de um expert em Gálatas e no contexto histórico-social da época. Olá, pessoal. Antes de começarmos, já sabe, né? Fortaleça esse canal, deixem seu like, se inscrevam, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. E não esqueça de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. Isso ajuda muita gente. Afinal, quanto mais o canal cresce, mais a gente consegue disseminar a mensagem do Evangelho através da literatura. Agora, imagine a igreja primitiva lá pelo ano 48 de ser uma comunidade vibrante, mas em meio a um verdadeiro caldeirão cultural. É verdade. Desse cenário explosivo que Paulo escreve aos Gálatas. Me explica uma coisa. Qual era a treta toda que estava rolando na época? O que motivou Paulo a escrever uma carta tão, digamos, inflamada? A grande questão era a inclusão dos gentios na igreja. Imagine comunidades recém-formadas na Galácia compostas majoritariamente por gentios convertidos ao cristianismo. Certo. Estavam sendo pressionadas por judeus cristãos a se submeterem à circuncisão e à lei judaica como requisitos para a salvação. Eita, ou seja, a grande questão era como esses gentios se encaixavam na fé judaica. Que dilema, né? Era uma bomba relógio prestes a explodir no colo da igreja primitiva. Exatamente. E a carta de Paulo é a resposta dele a essa crise. Uma defesa apaixonada da liberdade cristã e da justificação pela fé. Para ele, a salvação não dependia da observância da lei, mas da fé em Jesus Cristo. E Paulo? É. Que figura, ele não era de levar desaforo para casa, né? Me conta um pouco mais sobre esse apóstolo revolucionário. É. Qual era dele? Paulo era um judeu fariseu, um intelectual que conhecia a fundo as escrituras, mas ele teve um encontro radical com Cristo ressuscitado. E isso transformou completamente sua vida. Ele se tornou grande defensor do evangelho para os gentios. Nossa, Via em Cristo a salvação para todos sem distinção. que reviravolta. E ele tinha papas na língua, né? Chegou a confrontar até Pedro, um dos apóstolos mais importantes, por causa dessa questão da inclusão dos gentios. Conta essa história pra gente. O que rolou. Em Antioquia, Pedro inicialmente comia com os cristãos gentios, demonstrando que a fé em Cristo unia a todos. Certo. Mas quando alguns judeus cristãos chegaram, ele se afastou dos gentios com medo de ser criticado. Paulo viu nisso uma hipocrisia que colocava em risco a unidade da igreja e a essência do evangelho da graça. Nossa. Afinal, se a salvação dependia da observância da lei, então Cristo teria morrido em vão. Caramba. Paulo realmente não estava para brincadeira. E essa atitude de Pedro, ela ia totalmente contra o cerne da mensagem de Paulo, né? A justificação pela fé. Sim. Explica pra gente, em termos de hoje, o que significava ser justificado pela fé para Paulo. Para Paulo ser justificado pela fé, significava que a salvação era um presente de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo, e não um prêmio conquistado por mérito próprio por seguir uma lista de regras. Era a graça de Deus nos perdoando e nos aceitando por meio do sacrifício de Cristo. Uau, que mensagem poderosa. E essa ideia, como ela impactava a vida prática dos cristãos da época. A justificação pela fé tinha implicações profundas. Significava que judeus e gentios eram iguais diante de Deus unidos pela fé em Cristo. Certo. A circuncisão e os rituais da lei não eram mais necessários para a salvação. Os cristãos eram livres para viver uma vida nova, guiados pelo Espírito Santo e pelo amor ao próximo. Que revolução. E essa liberdade, como ela se manifestava na vida prática dos cristãos gálatas. Que desafios eles enfrentavam para viver essa nova realidade? Era um novo êxodo, uma libertação da escravidão do pecado e da lei. Mas Paulo era categórico. Liberdade não era libertinagem. Ele exortava os gálatas a viver essa liberdade com responsabilidade, guiados pelo Espírito e pelo amor. Imagina a pressão. De um lado, os judaizantes defendendo a lei. Do outro, a cultura pagã com seus valores totalmente opostos. Nossa, já deu para sentir o drama da época, né? Ai. Mas segura essa história que já voltamos para a segunda parte do nosso mergulho em Gálatas. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo em Gálatas. Na primeira parte, a gente explorou o contexto explosivo da carta, a figura radical do apóstolo Paulo e a sua defesa apaixonada da justificação pela fé e da liberdade cristã. É verdade. Lembram da treta com Pedro? Como esquecer? Deu para ver que Paulo não estava para brincadeira. E realmente colocou tudo em jogo para defender o que acreditava. E hoje a gente vai mergulhar em um dos pontos mais intrigantes da carta. A alegoria de Sarah e Agar. Confesso que sempre achei essa passagem um tanto complexa. Você pode nos ajudar a desvendar esse mistério? Com certeza.
A alegoria de Sara e Agar, lá em Gálatas 4, é uma das passagens mais ricas e desafiadoras da carta. Paulo, como bom conhecedor das Escrituras, usa a história de Abrão, Sara e Agar, lá do livro de Gênesis, para ilustrar sua argumentação. Adoro quando a gente conecta os pontos da Bíblia, assim. Faz tudo fazer mais sentido. Mas me explica melhor. Como Paulo usa essa história para defender a liberdade cristã? Ele faz um paralelo genial. Sara, a esposa livre de Abraão, representa a Jerusalém celestial, a mãe dos cristãos, que são livres em Cristo. Já Agar, a escrava de Abraão, simboliza a Jerusalém terrena, que está sob a escravidão da lei. Entendi. Ou seja, ele está usando a história de Abraão para mostrar que a salvação não depende da nossa linhagem física ou de seguir regras, mas sim da fé em Cristo, da nossa filiação espiritual. Exatamente. É uma inversão radical da lógica da época. Paulo quebra paradigmas ao mostrar que a verdadeira família de Deus é formada por aqueles que creem em Cristo independentemente da sua origem. É a graça de Deus nos libertando. Que mensagem libertadora. E essa alegoria, ela tinha alguma implicação prática na vida dos Gálatas? Como essa ideia impactava suas decisões, os seus relacionamentos? Mesmo o impacto. Ao se identificarem como filhos da mulher livre, os Gálatas se libertavam da pressão dos judaizantes que exigiam a circuncisão e a obediência à lei como requisitos para a salvação. Eles se posicionavam como membros da nova aliança livres da escravidão da lei. Era uma verdadeira declaração de identidade. Uau! Deu pra sentir o poder dessa mensagem, né? Mas Paulo não se limitou a essa alegoria, certo? Ele usou outras estratégias para convencer os Gálatas da verdade do evangelho. Com certeza. Paulo era um mestre da comunicação. Ele usava todas as ferramentas ao seu alcance. Citações do Antigo Testamento, argumentos lógicos, apelo à história de Israel, até a sua própria experiência de conversão. Ele colocava toda a sua paixão e inteligência a serviço do evangelho. Incrível. E no meio de toda essa argumentação teológica, ele também dava conselhos práticos para a vida cristã. Afinal, de que adianta toda essa teoria se ela não se traduzir em ações, né? Exatamente. Para Paulo, a fé sem obras é morta. Ele não era um teórico da fé, era um praticante. Em Gálatas, ele fala sobre a importância de vivermos o evangelho no dia a dia. Amar uns aos outros, perdoar as ofensas, carregar os fardos, uns dos outros, sermos generosos, buscar a paz, ter paciência. Ele traçava um verdadeiro mapa para a vida cristã autêntica. Um caminho que exige esforço, disciplina, mas que também é marcado pela alegria e pela liberdade que só o Espírito Santo pode dar. Sem dúvida. Paulo nos encoraja a perseverar nessa jornada com os olhos fixos em Cristo. Mas a nossa expedição para o Gálatas ainda não acabou. Na próxima parte, vamos explorar as últimas instruções de Paulo aos Gálatas, suas advertências finais e sua bênção apostólica. Que emoção! Já estou ansiosa para a última parte dessa jornada. E vocês? Fiquem ligados para o grande finale do nosso mergulho em Gálatas. De volta para a última parte do nosso mergulho profundo em Gálatas. Nas partes anteriores, a gente desvendou o contexto histórico da carta, a figura intrigante do apóstolo Paulo e a sua luta pela inclusão dos gentios na igreja. Exploramos a fundo os conceitos de justificação pela fé e liberdade cristã e a alegoria de Sara e Agar, que ilustrou de forma poderosa a diferença entre a antiga e a nova aliança. Vimos também como Paulo, com maestria, usou diversas estratégias para convencer os Gálatas da verdade do evangelho. É verdade. Acompanhamos Paulo argumentando, debatendo, usando a lógica das escrituras até a própria experiência de vida. Mas agora, no capítulo final dessa jornada, a pergunta é: como colocar em prática essa teologia libertadora? Quais as instruções finais de Paulo aos Gálatas? No capítulo 6, Paulo se torna um verdadeiro guia prático para a vida cristã. Ele fala sobre a correção fraterna, o cuidado mútuo, a importância do serviço da generosidade e da perseverança. Ensina como lidar com o pecado, as tentações, as diferenças e os desafios da vida cristã. Uau, parece denso. Mas por onde ele começa? Qual a primeira instrução? Ele começa falando sobre a correção fraterna. Em Gálatas 6.1 ele diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de mansidão. Mas cuidem de vocês mesmos para que também não sejam tentados. Restaurar com espírito de mansidão. Que conceito! É tão fácil cair na crítica, na condenação. Como aplicar essa instrução de Paulo hoje? Acho que a chave está nas palavras espírito de mansidão e cuidar de si mesmo. A correção precisa ser um ato de amor, com o objetivo de ajudar o irmão a crescer e não de humilhá-lo. E exige humildade reconhecendo que nós também somos falhos. Faz todo sentido. É sobre compaixão, sobre caminhar lado a lado. E além da correção fraterna, o que mais Paulo destaca? Ele fala sobre carregarmos os fardos uns dos outros. Em Gálatas 6.2 ele diz: Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo. Que expressão poderosa. Como se Paulo estivesse dizendo que o amor ao próximo é a essência do evangelho, né? Exatamente. Para Paulo, a vida cristã não é individualista, mas comunitária. Compartilhamos alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. É o amor em ação. E Paulo ele também adverte sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência, né? Sim.
Em Gálatas 6.3:5, ele nos convida à autocrítica e à responsabilidade. Ele diz: cada um examine os próprios atos e então terá motivo de orgulho em si mesmo e não em relação a outros, pois cada um deverá levar a própria carga. Ou seja, nada de comparações de buscar validação externa. É sobre olhar para dentro e reconhecer nosso progresso, mas com humildade sem arrogância. Exatamente. A graça de Deus nos liberta da necessidade de impressionar os outros. Podemos ser autênticos. Que libertador. E a generosidade ela também tem destaque nas instruções finais de Paulo. Com certeza. Em Gálatas 6.6, ele fala sobre o sustento dos mestres, daqueles que se dedicam ao ensino da palavra. Quem recebe instrução na palavra, reparta com quem o instrui todos os seus bens. É um chamado à gratidão, à contribuição para o crescimento do reino. É reconhecer a importância de quem se dedica a compartilhar o conhecimento, né? Que muitas vezes abre mão de outras atividades para isso. Sim. E Paulo nos lembra também que colhemos o que plantamos. Em Gálatas 6.7-8 ele diz: não se iludam. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Semear para a carne traz frutos de morte, semear para o espírito, fruto de vida eterna. Que advertência poderosa. É um chamado à responsabilidade, a pensarmos nas consequências de cada escolha, de cada atitude. Mas Paulo não nos deixa sem esperança, né? Claro que não, ele nos encoraja a não desanimar, perseverar. Em Gálatas 6.9 ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desfalecermos. A colheita virá para aqueles que não desistem de semear para o Espírito. Que mensagem inspiradora. E para finalizar essa carta tão rica, Paulo nos presenteia com uma benção, né? Sim. Em Gálatas 6.18 ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Uma declaração poderosa da presença e do amor de Deus nos sustentando em cada passo da nossa jornada. E assim termina nossa expedição por Gálatas. Uma carta que nos desafia, nos confronta, nos liberta e nos inspira a viver o Evangelho com autenticidade e paixão. Esperamos que vocês tenham sido tocados pela mensagem de Paulo, pela sua coragem e pela sua luta por um cristianismo autêntico, baseado na graça e no amor. E que possamos levar conosco a mensagem central de Gálatas. Em Cristo somos livres. Livres da condenação, livres do legalismo, livres para amar e servir ao próximo. E para continuar essa conversa, para aprofundar os seus conhecimentos, para compartilhar suas reflexões, deixe os seus comentários aqui embaixo. A gente quer saber o que vocês acharam da nossa imersão em Gálatas. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo. Até lá!